Fala, terceira série, bom dia a todos, tudo bem? Estou voltando aqui para mais uma aulinha. Hoje vamos falar aí sobre o comércio mundial. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja tranquilo, com bastante paciência. Confesso que estou tendo pouca já não aguento mais esse período aí de isolamento social, tá um saco, não é verdade? Mas vamos seguir, né? Não tem outro jeito. Gosto sempre de lembrar no início das nossas aulas, não esqueçam de assinar a lista de presença, o link encontra-se aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você possa ter sobre esta aula, não deixe de me contactar. Você tem vários canais, tem várias formas aí, você pode falar comigo pelo e-mail, aquele e-mail geral, né, que os professores acessam lá da turma. Você pode colocar aí sua dúvida na parte dos comentários desse vídeo. Você pode ainda colocar na lista de presença, tem um campo específico para isso. Ou ainda, você pode anotar e levar para nossas lives de segunda-feira, né, toda segunda, 8h40 da manhã. Tem sido momentos, pelo menos da minha parte, bem proveitosos, né? Muitos de vocês não têm participado, é verdade, mas aqueles que têm, né, se manifestado têm contribuído bastante. Então chega de delongas, vamos lá. Este comércio mundial, pessoal, eu vou dividir essa aula né, em algumas partes, obviamente, senão ela vai ficar muito longa. Você já sabe que eu falo igual pobre na chuva mesmo. Então eu vou dividir para que ela não fique muito longa, tá? Esse comércio mundial aqui, eu estou trabalhando lá, lembrando que eu divido, né, a matéria assim, para ela ficar um pouco mais sequencial, para não ficar aquela coisa louca. Falo de geografia física, depois falo de geografia política, falo de geografia econômica, falo de continentes, para não ficar essa coisa de louco. Eu vou seguindo uma sequência meio doida da apostila, mas o aprendizado de vocês fica um pouco mais linear, né? Já que lá no Bernoulli eles têm vários professores, né? Eles vão tendo professores diferentes para cada frente, né? Então esse comércio mundial, ele está no volume 2, ok? O volume 2 ele faz parte aí do módulo 3. É isso mesmo, módulo 3, volume 2, frente C. Ok? Vamos acabar com essa parte lá que nós começamos algumas aulas atrás, começamos falando desde da Guerra Fria, né? Fomos passando pelo pós-guerra, a nova ordem mundial, o processo de globalização, as redes, né, de transportes, de comunicação, e a gente chega agora no comércio, né, que vai findar aí nessa questão da globalização, né, que veio da nova ordem mundial, e também desta não é valorização, né? Desse aprofundamento, dessa melhoria contínua aí no sistema de transporte e das comunicações. Tá? Eu não vou passar imagens aqui na tela, porque essa aula, infelizmente, vocês vão só me escutar, né? E eu vou deixar só essa imagem de fundo aqui para poder avacalhar tudo. Vocês não tem que ficar me escutando o tempo todo aí. Então vamos lá, pessoal. Comércio. Tá? Comércio mundial. Opa, você sabe que eu estou apertando o botão aqui indevido, né? Desculpem pelo barulho. É importante nós pensarmos aí, voltarmos lá nos nossos estudos, quando vocês estudaram com os professores de história de vocês, que no período neolítico, olha só, elas estão falando lá daquela pré-história, né? No período neolítico, os seres humanos eles começaram a praticar a agricultura. Tá? E nesse processo de praticar a agricultura, eles começaram também a domesticar os animais. Atividades essas que permitiram aí, por sua vez, que aos poucos eles deixassem de ser nômades e começassem a habitar um local fixo. Este processo de sedentarização, né, de ficar num local fixo, não de ficar só gordo, né, como eu estou ficando nessa quarentena agora, mas, né, este processo de sedentarização
permitiu que nossos ancestrais eles desenvolvessem diversas técnicas agrícolas, como, por exemplo, sistemas de irrigação, o arado, processos esses, né, que acabaram esse desenvolvimento das técnicas agrícolas através da sedentarização, processos esses que aos poucos, né, permitiram que os homens, as pessoas, as comunidades agrícolas no passado, elas começassem a produzir cada vez mais. Elas conseguiam produzir mais alimentos. Então, o que eu quero, a síntese é, com o desenvolvimento das diferentes técnicas agrícolas, aos poucos as comunidades neolíticas, né, é mais bonito dizer assim, passaram a produzir mais alimentos do que era necessário para o seu consumo, tá? Para o consumo do grupo. E a esta sobra, né, a esta sobra aí desses alimentos, ao que se produzia mais, nós chamamos aí de excedentes. Tá? Então guarda aí este nome. Eu vou até escrever ele aqui no cantinho para ficar aqui bonitinho. Excedentes. Percebam como para poder falar, a letra fica um pouquinho excomungada, né? Para poder falar do comércio mundial, eu estou voltando um pouquinho na história. Aliás, estou dando aula de história aqui agora, né? Claro que não tem tal competência como professores de vocês. Né? Então, a estas sobras, né, da produção dava-se o nome de excedentes. Esses grupos neolíticos, eles perceberam que era possível, armazenar o excedente e trocá-lo com outras comunidades. Foi dessa forma que teve origem, então, o comércio. Olha só. Comércio. Ou seja, quando os seres humanos passaram do processo de nômades para o processo de sedentarização, ou seja, eles começaram a desenvolver a agricultura, a domesticação dos animais que permitiram eles ficarem em um local fixo. E a partir do local fixo, eles começaram a desenvolver técnicas que permitiram a eles produzir mais alimentos. A produção de mais alimentos, né, eles tiveram, se eu posso armazenar mais, né? Se eu consigo armazenar mais alimentos, eu posso trocar mais alimentos com outras comunidades. E essa troca, né, é o início do comércio no mundo, tá? Por exemplo, lá, se um grupo produzia uma quantidade de milho maior do que daquilo que fosse precisar, né? Seus integrantes eles trocavam lá o restante por outros alimentos ou por outros produtos do qual estavam necessitados com outras comunidades, tá? Então isso era um comércio, tá? Nós já vamos aprofundar um pouco disso também, tá? E ao longo do tempo, né, obviamente essas trocas elas foram se intensificando e a atividade comercial ela aumentou, acabou estimulando aí o contato de diferentes povos, de diferentes culturas, né? Quando nós tivemos, por exemplo, o descobrimento aí do metal, alguns desses povos, né, começaram a utilizar moedas para acabar obtendo aí esses produtos que precisavam. Elas eram mais leves, né, mais fáceis de carregar, de transportar, e daí o comércio foi se evoluindo, né, as trocas foram se intensificando até chegar o que nós temos hoje, né, que nós compramos, fazemos comércio, por exemplo, sobretudo até mesmo sem sair de casa, né, pelos nossos celulares, né, pelos nossos aí, aplicativos, ok? Então, tranquilo. Então, a primeira coisa que eu devo saber é como o comércio, então, é uma das atividades mais antigas dos seres humanos, tá? E nós podemos citar, ao longo deste processo histórico do comércio mundial, dois momentos, dois contextos como sendo muito importantes para o comércio. E aí eu coloco aqui do lado, cadê? Se eu achar, né, minha caneta, eu coloco aqui do lado para vocês. O primeiro, no século XVI, quase que eu não sabia o que escrever, com as grandes navegações.
tá? No contexto das grandes navegações. Por quê? É onde de fato, né, nesta época, houve uma grande expansão espacial do comércio. Foi muito relevante a expansão do comércio para o restante do mundo. Lembra da aula de globalização que eu falei com vocês? Ok? Então, o primeiro grande contexto que eu posso citar para o comércio mundial, né, o primeiro, então, aí a partir do século XVI, ou no século XVI, com as grandes navegações, com a expansão espacial do comércio para o mundo. E o segundo ponto que eu posso citar aí é a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Até melhor, depois, né? Ou a partir da Segunda Guerra Mundial, como preferir, com o desenvolvimento muito acelerado dos meios de transporte. Às vezes eu fico me perguntando, até que tudo que nós temos, né, tudo que já perceberam que várias aulas que a gente fala, outros professores talvez, não sei, né, tenham falado com vocês, tudo que a gente conquistou hoje veio da guerra, né? Parece que a guerra foi algo bom, né, pra gente, né, que não disputou ela, né, porque tudo de benéfico oriundo aí veio da guerra, já perceberam? Tudo falando, a partir da Segunda Guerra nós conquistamos isso, a partir da guerra não sei o que, nós conseguimos aquilo. E o meu avô foi, sabe, o pai do meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial, só fazendo um parênteses aqui, foi um ex-combatente, né, incrivelmente, ele foi, fez até na época, fez uma carta. Tem essa carta até hoje na casa da minha avó, fez uma carta maravilhosa, dizendo lá, mandou para minha avó na época, dizendo que quando voltasse iria casar com ela. Uma carta muito bonita, né, de amor assim, falando que ia pedir a mão dela em casamento. Eu vejo que é uma carta assim, que foi escrita, né, pensando em não voltar, né? É sério, né? Aí meu avô embarcou no navio, foi para a guerra. Aí quando ele chegou lá na Itália, a guerra acabou. Ele não chegou nem a descer do navio. Ele voltou e teve que casar, né? Teve que cumprir o que estava na carta, né? Eu vou levar depois essa carta na sala de aula, né? Se algum dia voltarmos, né, para dentro da sala de aula para vocês, vão ver se vocês vão ter a mesma percepção que eu. Que era uma carta assim, eu vou escrever isso aqui, porque eu acho que eu não vou voltar mesmo, né? Mas ele voltou. Bom, né? Bom, então, pessoal, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento muito acelerado dos meios de transportes, né, que conseguiam transportar cada vez mais mercadorias, né? Isso é um contexto aí para a evolução, um fato marcante para o comércio mundial. Dentro desse contexto ainda, né, do pós-guerra, surgiram aí as transnacionais, né? As empresas começaram a expandir a sua produção para o restante do mundo, né? Elas começaram a colocar, né, as suas filiais, vamos dizer assim, em vários locais do mundo, né, forçando o comércio aí entre várias regiões, né, concordo? Eu posso citar aí principalmente, né, dessas empresas que se instalaram aí em outros países do mundo, a americana, né, é por isso o domínio americano hoje, a europeia, quando ela conseguiu se reerguer aí, né, depois que ela estava detonada, né, ela começou a se reestruturar, ela também expandiu as suas transnacionais para o restante do mundo, e também as japonesas, né, e acabou proporcionando para várias regiões do mundo a intensificação do comércio. E eu posso citar também, junto nesse contexto todo, que é um processo que veio do pós-guerra, que são as telecomunicações, né? O desenvolvimento das telecomunicações. Olha aí, nós estamos tendo essa aula agora aí, né? Pela internet, né? E elas foram muito importantes para o comércio. Pra vocês terem uma ideia, eu posso citar aqui como que o comércio cresceu, principalmente do pós-guerra até hoje, dos anos 50. Percebam, dos anos 50 aí, né, o final aí da Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, especula-se aí, né, a média que coloca-se que o comércio cresceu 20 vezes. 20 vezes. As cifras,
né, giram em torno aí hoje do comércio de 15 trilhões de dólares que os países eles movimentam aí só de comércio entre eles. É grana pra caramba, ou seja, é uma atividade que vem gerando muita riqueza entre os países. Se vem gerando muita riqueza entre os países, é óbvio que nós teremos países com mais interesse. Aliás, todos têm interesse, né? Mas uns levando vantagens em cima de outros ou não. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Mas já pararam para pensar assim, afinal, o que é comércio? O comércio mundial, o comércio internacional, o comércio regional, o comércio local. Mas o que é comércio? Eu posso tratar de maneira conceitual, tá? De maneira bem genérica, assim. Nós estamos falando aí da troca de bens e serviços com o objetivo, obviamente, da sociedade linda e maravilhosa que nós vivemos, com o objetivo de obter lucro. Então, de maneira bem generalista, estamos falando da troca de bens e serviços com o objetivo do lucro, tá? O comércio, pessoal, é importante nós frisarmos aqui, ele existe, né? Porque a gente pode pensar, por que os países, então, eles não produzem tudo o que precisam e pronto, né? Não comercializa, não faz nada com ninguém. O Brasil precisa de N produtos e produz tudo e pronto, né? Então, mas é importante eu pensar que o comércio ele existe, tá? Pois simplesmente não há possibilidade de existir em nenhum local do planeta, tá? Nenhum local do mundo que consiga ser autossuficiente, tá? Nenhum para isso consegue produzir tudo que precisa, tá? Por diferenças naturais, tá? Tipo o clima que dificulta a agricultura, a fertilidade do solo, o país às vezes não tem a presença de uma riqueza natural no subsolo. Nós temos a diferença também, eu posso citar aí, tecnológica entre países. Tem países que, devido ao seu caráter histórico, seu processo histórico e político de formação, não tiveram a mesma oportunidade tecnológica do que outros. Então, como produzir? Né? Eu também posso entender que, por questões econômicas, um país também muitas vezes não vai conseguir produzir. Né? Lembre-se, se o objetivo aqui do comércio é obter um lucro, já que o comércio gera lucro, os países, na verdade, eles não querem ser autossuficientes na produção, né? E produzir somente para abastecer o seu mercado interno. Eles querem produzir cada vez mais para abastecer o mercado externo, para obter cada vez mais lucro. Esta é a praga da sociedade, convenhamos. Então, estão conseguindo acompanhar? Acho que estou tentando falar um pouco mais devagar hoje, né? Dentro dessa lógica econômica, o comércio é considerado, olha que interessante, dentro da lógica econômica, então, o comércio é considerado uma atividade essencialmente lucrativa. É para obter lucro. E essencialmente, pasmem, justa. Podem não crer, mas todo o comércio é justo. Em todo o comércio, vocês pararem para pensar, existe sempre dois lados que vão fazer uma troca ali de bens e mercadorias. Se ele não for justo para um dos lados, não vai ter comércio. Então, se existe comércio, é porque ele é justo. Você pode não concordar, mas ele é justo. Porque existe sempre um lado que vende e um lado que compra, por exemplo. E eles chegaram num denominador comum entre quanto vai sair esse produto e por quanto eu vou comprar ele. Então ele se tornou justo. Todo o comércio do mundo é considerado justo. Ok? Essencialmente justo. É importante eu saber também
que o comércio na antiguidade ele acontecia da seguinte maneira. Então, antes, vou colocar aqui, ó. Antes, o comércio acontecia da seguinte maneira. Eu tinha um país A, por exemplo, e ele fornecia mercadoria para o país B. Esse país B, por sua vez, trocava essa mercadoria com o país A também por outra mercadoria. Esta forma de comércio no passado, atente-se a isso, era chamada de escambo. Tá? O escambo nada mais é que é o sistema de troca, venda, sem envolver dinheiro. É a troca de mercadoria por mercadoria. É que hoje vocês não, alguns jovens, né, chama de catira. Tem até site para isso, né? É a troca de mercadoria por mercadoria. É o escambo. Entretanto, ao longo da história da humanidade aí, nós temos o surgimento do dinheiro, né? E nesse contexto, as trocas comerciais, elas mudaram, elas deixaram de ser aí de mercadoria com mercadoria. Porque a partir desse momento, com o surgimento do dinheiro, né, as trocas comerciais, elas começam a se dar de maneira indireta, tá? Eu não falei com vocês antes, a troca aqui de mercadoria por mercadoria, a gente considera que é uma troca comercial chamada direta. A partir do surgimento do dinheiro, nós temos então as trocas são indiretas. Como que vai acontecer? Então eu tenho lá o país A, ele vai fornecer a mercadoria para o país B. Okay? O país B vai comprar essa mercadoria em troca de dinheiro. Então percebam que nesta relação, né, do A a B, eu troco a mercadoria por uma determinada quantidade de dinheiro. Percebam que nesta relação indireta eu consigo entender quem vende e quem compra. Na relação direta não há como você saber quem que vendeu aqui e quem comprou no escambo. Não há como saber. Desculpa. Então, na relação comercial, né, indireta aqui embaixo, eu consigo entender perfeitamente quem vende e quem compra. Então percebam que A, ao fornecer a mercadoria para B, ele está realizando uma venda. Opa! Ok? Meu Deus, acabou a luz aqui de casa. Vamos lá, vamos seguindo. Então A, ele está realizando uma venda. B está realizando, portanto, uma compra. Ok? Dentro do comércio mundial, já que nós estamos falando de um comércio a nível mundial, tá? Uma venda no cenário mundial, ela passa a ser chamada de exportação. E, por sua vez, uma compra no cenário no comércio mundial é chamada de importação. Ok? E esses dois termos, é importante vocês marcarem eles, vocês memorizarem ele, exportação e importação, porque eles são fundamentais à geografia econômica, à análise econômica, né? E nós podemos analisar esses dois termos, exportação e importação, de duas formas, tá? E essas duas formas que vocês têm que ter muito bem na cabeça de vocês, tá? Porque eu posso pensar de duas formas em analisarmos aqui. Eu vou apagar aqui um pouco essa bagunça que eu fiz aqui, desse lado aqui, porque aí eu escrevo aqui, ó.
Eu posso pensar dentro do aspecto econômico, da geografia econômica, do comércio mundial, em exportação e importação de duas maneiras. E nós vamos pensar ela desta forma aqui. Ó. Eu posso ter exportação mais importação. Quando eu tenho a exportação, quando eu vou analisar a exportação mais a importação de um país, eu tenho um sistema chamado corrente de comércio. A corrente de comércio, pessoal, né, nada mais é do que a soma de tudo que um país exporta, mas também tudo que ele importa. Esse índice, quando eu vou analisar a corrente de comércio de um país, né, esse índice é extremamente importante para eu poder conseguir medir, para a gente poder verificar a força, o peso que um país tem no comércio mundial. Tá? Quando eu analiso a corrente de comércio mundial, é possível, por exemplo, perceber que essa atividade ela é extremamente concentrada no mundo. Pra vocês terem uma ideia de todo o comércio mundial, né? Olha só, dos 100% do comércio mundial, apenas eu considerei 10 países, né? 10 países apenas são responsáveis por concentrar 50% de todo o total comercial do mundo. 10 países concentram os 50% de todo o comércio do mundo. Percebam, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Países Baixos, Coreia do Sul, Itália, Hong Kong, Taiwan, são exemplos desses países. A ONU considera aí que tem 193 países, né? Isso quer dizer que se 10 países concentram 50% de todo o comércio mundial, significa que 183 países ficam com o restante do comércio do mundo. Isso é ilógico. Olha como que, quando eu analiso a corrente comercial, eu percebo que ela é extremamente concentrada nas mãos, obviamente, dos países mais ricos, daqueles países do norte desenvolvido, né, dos países que tiveram alto desenvolvimento econômico no passado, né, os países, sobretudo, abre aspas aí, que foram as grandes metrópoles no passado, tiveram um modelo de desenvolvimento econômico diferente daqueles de exploração igual o nosso. Né. Pra vocês terem uma ideia, nesse sistema de corrente de comércio que eu estou falando com vocês, o Brasil tem uma participação extremamente limitada, né? De todo o comércio mundial, nós representamos aí aproximadamente 1,2% do comércio mundial. Né? Pouco, né? Nós somos o 22º país no índice, né, de comércio mundial em todo o mundo. É muito pouco se você parar para pensar. Então, quando eu penso, né, analiso a força, né, o peso, né, do comércio brasileiro no cenário mundial, eu vejo que ele é muito pequeno. E como que eu analiso a força, o peso do comércio de um país no cenário mundial? Analisando a exportação mais a importação. A exportação mais a importação eu chamo aí de corrente de comércio. Mas o outro fato, e talvez o mais conhecido para analisar aí exportação e importação de um país, talvez é o que vocês mais ouvem falar aí, é quando eu tenho aí a diferença, né, da exportação em relação à importação. Essa diferença da exportação e da importação, tá vendo que esse aqui é um sinal de menos, tá? É chamado aí de balança comercial. Ok? A balança comercial nada mais é que a diferença entre o total que um país exporta durante um ano e o total que ele importa. Então, o tanto que ele vendeu em relação ao tanto que ele comprou. E a balança comercial, ela pode gerar dois resultados distintos aí. Então, essa balança comercial, a relação aí do tanto que você vendeu e tanto que você comprou, ela pode dar dois resultados no final do ano para você.
ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando ela é positiva, significa que a sua exportação, vou colocar aqui, ó, sua exportação, ela é maior que a sua importação. Sua importação, então, é menor. Então, se você vendeu mais do que você comprou, a sua balança comercial ela é favorável. Ou seja, você teve ao final do ano um superávit. Tá ok? Então, quando a sua balança é positiva, significa que a sua exportação foi maior do que a sua importação. Se você vendeu mais do que você comprou, você gerou mais lucro. Então, a sua balança comercial ela é favorável. Se ela é favorável, você teve um superávit. Mas a sua balança comercial ela também pode ser negativa. Significa o quê? Que as suas importações elas foram maiores do que as suas exportações. Então, nisso, no final do ano, a sua balança comercial ela vai estar desfavorável. Você vai gerar um déficit. Você teve que gastar mais dinheiro do que ganhar. Sacou? Deu para entender? Então, esses são os dois cenários que nós temos aí para analisar uma balança comercial de um país. Okay? Aí, só a título de curiosidade aqui, para vocês terem uma ideia, no Brasil, por exemplo, né, no cenário, no comércio mundial, os 5 maiores produtos que nós temos de exportação aí, brasileiro, eles são commodities. Tá? Apesar da nossa balança comercial, por exemplo, em 2019 ter sido favorável, né, não foi, nós tivemos um superávit, né, mas não foi com grandes riquezas, não trouxe grandes lucros para o país. Por quê? A nossa matriz aí de venda, de comércio no cenário mundial está baseada em commodities. Commodities são matérias-primas, né? E matéria-prima tem baixo valor agregado no cenário, no comércio internacional. Pra você ter ideia dos 5 produtos aí que nós mais exportamos ao longo dos anos, né? Ao longo do ano, tá. O carro-chefe sempre, o primeiro lugar, soja. Aí depois eu tenho petróleo, minério de ferro, celulose, milho. O destino, os locais que nós mais vendemos aí. China, obviamente. Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão. Ok? Então, olha só, a gente vende muito, né, esse tipo de produto, só que eles têm baixo valor agregado no comércio internacional. Em compensação, nós importamos, olha só o tipo de coisa que nós compramos. Produtos manufaturados, né, que já são produtos aí industrializados, né, são produtos já com um valor agregado maior. Nós importamos aí medicamentos, tanto de origem de origem não, né? Tanto para seres humanos, né? Como medicamento aí, como coisa veterinário. Nós importamos aí óleos combustíveis. Aí, quando eu falo óleos combustíveis, percebam que eu não estou falando do petróleo igual nós exportamos lá. Eu já estou falando dele refinado, né? Que ele tem um alto valor agregado. Combustível de aviação, a gasolina, esse tipo de coisa, tá? Nós importamos peças automotivas e peças automotivas com alto valor agregado. São peças tecnológicas dos veículos, por exemplo, igual o ABS, aquele sistema de tração, aquelas coisas de carro, tá? A gente vai importar circuitos eletrônicos. E a origem nós compramos geralmente, aí não resta dizer, da China, obviamente, dos Estados Unidos, da Alemanha, Argentina, Coreia do Sul. Então perceba a relação desigual. Apesar da gente vender muito, a nossa venda ela é irrisória, porque o que a gente vende não tem valor agregado, né? Então aqui foi só uma curiosidade em relação ao Brasil. Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula aí de balança comercial. Foi um apanhado de balança comercial, não, desculpa, de comércio mundial. Ela foi um apanhado histórico e conceitual sobre comércio, né? Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais, aí nós vamos
entender como é que funciona a Organização Mundial do Comércio, as suas rodadas de negociação, tá? Vamos entender também um pouquinho para frente sobre o comércio regionalizado, né? Aí dentro desse contexto de comércio regionalizado, vou falar um pouquinho com você sobre os blocos econômicos, né? O seu surgimento, também aí com a ideia dos países, né? Deles se juntarem para poder aumentar sua competitividade, competitividade, né? Não sei falar isso. Aumentar aí o seu lucro, né, a sua margem de lucro no cenário mundial, tá bom? Então isso são cenas aí para as próximas aulas. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a participação, a paciência. Não esqueçam de assinar a lista de presença e muito obrigado. Até a próxima e valeu, fui!